Oi, gente, eu sou a Clara Roledo da Rádio Ficelar. Eu sou o Enzo, Centro de Administração Pública. E hoje nós vamos estar continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Araraquara. Já tivemos aqui o Thiago Pires, a Eliana, e hoje vamos entrevistar o Pedro Ted, que seria a nossa quarta entrevista. Infelizmente, o candidato Lapena não pôde comparecer à nossa entrevista ao candidato. Candidato, se você pudesse apresentar um pouquinho. Claro. Em primeiro lugar, queria te cumprimentar, a Clara, o Enzo, a Vitória, agradecer muito o convite da rádio aqui da Unesp para a gente comparecer. Eu tenho dito o seguinte, eu acho que quem se propõe a ser candidato tem que comparecer em todos os lugares onde for convidado e não perder nenhuma oportunidade para poder esclarecer a população as suas ideias. Acho muito importante isso e agradeço por vocês estarem me convidando. Uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigada, Pedro. Todas as entrevistas vão estar sendo transmitidas no canal da Rádio Ficelar e também no Spotify e no YouTube. A gente vai começar primeiro falando sobre saúde pública. Okay. Então, a gente queria perguntar para você qual que é o seu plano, né, para ampliar o programa de saúde pública da família e também as UBSs, as UPAs aqui de Araraquara. Tá. Claro, não me focando só, inclusive, na questão da saúde da família, mas uma forma mais ampla a saúde. Em primeiro lugar, a saúde é importantíssimo, não pode esperar, né? Porque as doenças progridem, então talvez seja a prioridade das prioridades. E eu estou em pré-campanha desde janeiro, percorrendo a cidade inteirinha, e a maior reclamação que eu escutei da população de Araraquara é com relação à saúde, principalmente quem não tem plano de saúde. Então nós queremos fazer um plano global de saúde e a saúde da família é importantíssimo. Nós vamos verificar os bairros que não estão sendo atendidos ou que não estão sendo atendidos de acordo, né, e ampliar. Inclusive, com relação à saúde da família, recebi, indo aos bairros, né, me contou uma pessoa que passou num concurso público, para vocês terem ideia, ele quase precisou implorar para ser logado no sistema e poder começar a trabalhar. Vocês imaginam uma organização como a prefeitura, faz um concurso, a pessoa passa e ele levou quase 2 meses para conseguir trabalhar e atuar na saúde da família. Mas a gente tem, com relação à saúde, nós vamos implementar a telemedicina, que é um projeto que foi aprovado no Congresso pela nossa deputada Adriana Ventura, do Partido Novo. Isso pode acelerar em muito. As consultas que puderem ser feitas à distância, você ganha uma velocidade muito grande. Nós vamos também, em parceria com o setor privado, tentar diminuir ou quase que eliminar a fila de exames. Quer dizer, você trabalharia por custos mais baixos desses exames na rede particular. E exames, eu tenho dado assim, alguns exemplos. Imagina, claro, uma mulher que descobre um caroço no seio e fica indicada fazer uma mamografia para ela ver se está com câncer ou não. Existem casos de espera de mais de 1 ano para fazer uma mamografia. Vocês conseguem imaginar a cabeça de uma mulher durante 1 ano com uma espada na cabeça, não sabendo se ela está com câncer ou não, e se tiver essa doença adiantando? Então, isso não pode acontecer. E para que isso não aconteça, nós temos que economizar, fazer gestão em todos os outros gastos da prefeitura, porque o prefeito não tem uma máquina de fazer dinheiro, para ter mais dinheiro para as áreas prioritárias, e a prioridade das prioridades será a saúde. Então, telemedicina, trabalhar em conjunto com a iniciativa privada para reduzir filas de exames. Na questão de cirurgia, aí entra também as cirurgias eletivas, entra a questão do governo do estado também, porque Araraquara congrega uma região de 24 cidades. Então, quando olham para a Santa Casa e vem fila lá, ou alguém no corredor, poxa, isso tem uma participação do governo do estado, que tem que ampliar a Santa Casa, ampliar o EME de Américo, tem lá a fábrica da FURP,
que foi projetada para fazer remédio, está desativado e ao lado do hospital da AME. Então aquilo nós temos que procurar o governador, mostrar essa realidade para ampliar. Ou seja, nós vamos trabalhar de uma forma bem ampla e, claro, dedicar uma importância muito grande para a saúde da família, porque a saúde da família é a medicina preventiva. E é muito melhor você prevenir do que depois ter que atuar para curar a pessoa. Bom, queria falar um pouquinho sobre a educação. Queria perguntar para o senhor quais seriam as formas para melhorar a educação em Araraquara e o que o senhor faria para melhorar o ensino básico, principalmente. Olha, a educação é fundamental. Às vezes se fala muito, né, que o Brasil é desigual. Veja, o problema não é tanto ser desigual. A desigualdade vai acontecer sempre. Dando um exemplo bem simples, se você pegar aqui de uma forma de que qualquer pessoa possa entender, fazendo uma metáfora, se pegar um time de futebol, der o mesmo treinamento para os 11 jogadores, a mesma alimentação, a mesma preparação física, vai haver desempenhos diferentes. Da mesma forma que numa empresa, se você der os mesmos treinamentos, os mesmos equipamentos, você vai ter pessoas com desempenhos diferentes. O problema é o país ser injusto. O grande problema hoje é você ter as crianças que são filhos de pais abastados e que podem estudar em escola particular, ter uma condição de estudo muito melhor do que os que estão na rede pública, porque, lamentavelmente, ao longo do tempo, e não estou criticando o governo A, B ou C, de uma certa forma, sucatearam o ensino público, tornaram a profissão de professores muito menos atrativa, porque o salário foi diminuindo drasticamente, e aí depois na avaliação falar, nós vamos avaliar essas crianças por meritocracia através de um vestibular. Ora, como que você pode fazer avaliação por meritocracia se você não deu as mesmas oportunidades? É como se você desse 10 Ferraris para 10 pessoas e 10 Gols 1000 e falasse, os 10 primeiros que chegarem em São Paulo vão entrar na escola pública de graça e os que chegarem de Gol 1000 vão entrar na escola particular e ter que trabalhar de dia para pagar essa escola à noite. Então isso é um absurdo. Nós temos que dotar a escola pública no fundamental da melhor tecnologia possível, tá? Com equipamentos, treinar os professores para poderem usar isso. Nós temos que tentar equiparar a escola pública às melhores escolas particulares da cidade, e esse é um compromisso nosso, e nós vamos fazer isso firmemente e buscar. Isso está sendo feito em Joinville, nós temos um prefeito do Novo, o Adriano, é um dos compromissos dele, e ele tem conseguido fazer isso em Joinville, e nós vamos fazer isso aqui também. Pensando nessa melhoria da educação básica aqui de Araraquara, pensa-se em fazer uma parceria com a Unesp, que é a Universidade Pública. A gente estava conversando aqui no pré-entrevista sobre essa questão, que a gente tem dificuldade, nós estudantes temos dificuldade de achar a oportunidade de estágio, a gente tem, nós que somos da letras, da pedagogia, a gente tem essa dificuldade, cursos de licenciatura em geral, a gente tem essa dificuldade em chegar nas escolas estaduais e até municipais e ter uma oportunidade de estágio lá dentro. Quais seriam, tem planos de parceria com a Universidade Estadual de São Paulo? Claro, eu tenho dito o seguinte, nós vamos fazer a nossa administração de uma forma absolutamente transparente, não vamos ter nada para esconder, vamos exercer a prefeitura com uma ética absoluta no trato do dinheiro público. Então eu quero a cidade inteira dentro da prefeitura. Quem se dispuser a ajudar a nossa administração, eu quero, e a Unesp pode nos ajudar em diversos segmentos. Eu vou até te dar um exemplo, eu fui convidado a semana passada para ir num evento dos contabilistas, eles também, como vocês estão convidando todos os candidatos, e eles queriam saber se eu ia assumir o compromisso de abrir espaço para eles poderem dar sugestão. Eu fui lá no encontro, eu inverti, falei, não, eu que quero saber se vocês não vão me abandonar, e eu quero que vocês assumam o compromisso de me ajudar. Então eu ponho a mesma coisa aqui para vocês da Unesp. Eu é que vou querer que vocês, que a instituição, que a universidade inteira, alunos, professores,
nos ajudem na administração, com sugestões, com trabalho, com estágio, com o que for possível. Todo cidadão ou cidadã que se dispuser a ajudar a nossa administração vai ser bem-vindo na Prefeitura de Araraquara, sem ciumeira, dizer, a ideia foi da Unesp, então não vou implantar. Que isso? Vamos parar com isso. Nós temos que pensar no bem-estar da cidade, na melhoria da cidade. Então, qualquer entidade ou pessoas que quiserem nos ajudar serão absolutamente bem-vindos na nossa administração. É um compromisso que eu assumo e quero que vocês assumam comigo que vocês estarão dispostos a me ajudar se formos eleitos. Claro, claro. Já puxando outro assunto, queremos falar sobre a segurança de Araraquara. Araraquara tem números bastante significativos de furtos, roubos, e eu gostaria que o senhor candidato falasse um pouquinho sobre o que você iria fazer em relação a isso, sobre a segurança de Araraquara. Olha, são diversas ações em conjunto. Primeiro, reativar, que está criado, mas praticamente está desativado, o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, onde você coloca todas as forças de segurança no mesmo local, né, com tecnologia. Tanto, vamos ver o que é possível a gente implementar de tecnologia, como se fosse uma sala, né, de inteligência, onde você põe a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, enfim, todas as forças de segurança trabalhando integrada. Nós pretendemos também pôr câmeras nas entradas e saídas da cidade, porque quando o bandido, eu digo que ele é bandido porque ele não gosta de trabalhar. Então, quando você dificulta a vida de um bandido, ele vai roubar em outra cidade. E aí o problema é do prefeito da outra cidade. Nós vamos cuidar de Araraquara. Então, implementar câmeras em entrada e saída, inclusive dentro da cidade também. Hoje você tem câmeras de reconhecimento facial que podem reconhecer até alguém que esteja com mandado de prisão decretado, e aí você vai lá e prende a pessoa. Fazer um trabalho forte em cima de mapa de calor, quer dizer, incentivar as pessoas a fazerem BOs, porque assim a gente identifica onde estão acontecendo, né, a incidência de furto, assalto, roubo, para que a gente aumente as rondas nesses lugares. Também nós vamos armar a Guarda Municipal, porque é absolutamente necessário. A violência chegou numa situação que eu julgo que é covardia você pedir para um guarda municipal e atuar de madrugada numa situação que esteja ocorrendo, né? E ele ir de peito aberto. Eu acho que isso, se eu me coloco na situação deles, e acho que a pessoa precisa ter a condição de se defender. Obviamente que recebendo todos os treinamentos necessários e passando pelos exames psicotécnicos para ver se a pessoa tem condição de portar uma arma, mas isso é um compromisso que eu assumi com a Guarda Municipal de Araraquara, e nós vamos fazer isso. Então, nós vamos atuar, não é com um ponto específico. E a segurança, até tem coisas que influem na segurança, cuidar da iluminação pública, a zeladoria, a pavimentação, tudo isso acaba ajudando e influindo. Em última questão, essa questão de pequenos furtos que está atormentando toda a cidade, assim, roubo de fio, de peças de moto. Nós temos que ir em cima do interceptador, agindo com inteligência. A pessoa rouba, vamos ver para quem que eles estão vendendo isso. Em vez de você prender 100 pessoas que estão praticando esse crime, deve ter 4 ou 5 receptadores que compram essas mercadorias. Se a gente prender esses 4 ou 5 receptadores, quem rouba não vai mais ter para quem vender e isso vai cessar. Então, é todo um conjunto de ações que a gente pretende trabalhar para melhorar ainda mais a segurança da cidade. Uma cidade com índices bons de segurança atrai investimentos. Candidato, com essa força integrada, né, que você trouxe para a gente, trazendo zeladoria, funcionamento de todas as polícias, né, da civil, da militar, para a segurança pública, a gente também queria perguntar, a gente tem bairros periféricos que são bem perigosos aqui na cidade, são considerados perigosos, né, por todo mundo, que é o Vale Verde e o Oitis. Como seria essa força dentro desses bairros? Você tem algum plano, estratégia para fazer funcionar dentro desses em específico?
Olha, como eu falei, nós vamos trabalhar com mapa de calor, né, e com inteligência para intensificar a ronda e trabalho de investigação onde houver maior incidência de crime, seja de tráfico ou de qualquer ordem, tá? Eu acho que hoje a inteligência é fundamental para você agir na área de segurança. E se você tiver um centro de gestão, eu vou falar aqui uma coisa, mas claro, guardadas todas e devidas proporções. O Rio de Janeiro é um dos estados de maior violência, maior incidência de crime, e na época da Olimpíada, claro, não estou querendo comparar o que foi feito na Olimpíada com o que nós vamos fazer em Araraquara, óbvio. Mas se criou um centro, um gabinete de gestão integrada e os índices de violência no Rio de Janeiro despencaram durante a Olimpíada. Pena que foi só durante a Olimpíada e depois se deixou isso de lado de novo. Mas se nós fizermos um gabinete de gestão integrado que funcione bem aqui em Araraquara, nas dimensões que forem possível se fazer aqui em Araraquara, né, com o investimento que a cidade tiver capacidade de fazer, eu tenho certeza absoluta que os índices de segurança vão melhorar muito aqui. E essa é a ideia, trabalhar fortemente com inteligência na área de segurança. Inteligência, então, seria o foco para a segurança pública. E tem que ser mesmo, hoje esse é o foco, né? Senão você sai, se você não tiver informação, aliás, em qualquer área, se você não tem informação, você trabalha no achismo, eu acho. Inclusive, qualquer política pública, ela tem que ser baseada em evidências. Você cria uma política pública, avalia se ela está dando resultado através das evidências e aí você ou corrige rumo ou troca, tá? Senão você fica no achismo. Um dos grandes problemas do Brasil na área pública é o achismo. Não se faz política pública em cima de evidências, né? Não se mede o resultado da política pública. Cria-se lá um programa, põe um nome, isso é muito comum, né? Você vê os governos, cada um que entra, cria 4, 5 programas, põe um nome lindo, bonito, mas não se mede nada, não se avalia nada e aquilo acaba se perdendo. Sim, tem que ser baseado em estatísticas. Sim, e evidência. Assim funcionam as grandes empresas também e assim tem que funcionar no setor público. Indo agora para a questão da economia e empregabilidade, né? A gente queria falar como que vai ser a questão do aumento do salário do chefe executivo. Que o senhor também tem essa questão de ser gestor de empresas, né, que a gente estava conversando ontem. Essa questão teve um aumento, né, do salário dos chefes do executivo. Olha, eu não participei disso porque não era nem vereador, nem prefeito. Acho que foi um aumento absurdo, nem tanto se for olhar o valor, não é essa a questão, mas a questão de você olhar o salário, comparar com os servidores públicos, que estão com salários defasados, não tiveram aumento nessa proporção, pelo contrário, muito menor. E, inclusive, os vereadores, recentemente, ontem ou antes de ontem, votaram também um aumento de 61% nos salários. Quero ressaltar que o nosso vereador do Novo, o Lineu Carlos de Assis, que fez oposição, uma oposição consciente, não aquela oposição por oposição ao governo atual, votou contra e se declarou veementemente contra, inclusive falando a mesma coisa que eu estou dizendo, é absolutamente injusto se dar aumentos nos índices que se deram para o prefeito e os vereadores, enquanto que os funcionários públicos tiveram aumentos muito pequenos. E eu quero valorizar os funcionários públicos, trabalhar com eles da seguinte maneira: não haverá cabide de emprego no meu governo. Cargo de confiança de quem não trabalha, não cumpre horário, que não cumpre frequência, não vai existir. Inclusive, tem informações que existem hoje 240 pessoas em cargo de confiança dentro da prefeitura e do DAI. Aliás, outro dia, conversando com alguns funcionários do DAI, eles usaram a expressão assim: Pedro,
Tem mais cacique que índio hoje no DAI, né? Lógico, algo figurativo, mas que expressa bem o que está acontecendo lá dentro. E eu garanti a eles, no meu governo não haverá pessoas que vão ficar penduradas no serviço público sem trabalhar. É lógico que a gente precisa de alguns cargos de confiança, 2 ou 3 por secretaria, então em torno de 30 a 40 pessoas. Então nós vamos reduzir drasticamente. Para quê? Para mostrar para o funcionalismo que nós queremos trabalhar com eles e queremos, porque um prefeito não faz nada sozinho, que nós queremos prestigiá-los. Posso falar também um pouco de emprego? Você citou isso. Eu acho que emprego e renda é fundamental, até porque para valorizar o funcionário público você tem que fazer duas coisas. Corta-se despesa, faz gestão, né, para economizar, e na outra ponta precisa aumentar a arrecadação, porque o prefeito tem um limite para pagar de folha de pagamento, em torno de 52% da receita líquida. Se ele pagar mais que isso, ele é processado pelo Tribunal de Contas, pode até ser cassado por conta de desmando, né? Então, se você quer aumentar o salário do funcionalismo público, você tem que aumentar a receita. Reduz despesa e aumenta a receita. E como aumentar as receitas? Nós vamos implementar no município a lei de liberdade econômica. Nós vamos eliminar os alvarás de atividades que não geram risco. Isso é um absurdo. A gente quer tirar o peso da prefeitura das costas de quem quiser trabalhar e empreender em Araraquara. Nós vamos procurar visitar consulados dos diversos países em São Paulo, então, de repente, começar por Portugal, Espanha, convidar para vir missões de empresários para Araraquara. Os hotéis têm ociosidade, os hotéis passam com 30% dos quartos ociosos praticamente o ano inteiro em qualquer lugar do mundo. Então, que eles façam preço de custo. Pessoal dos restaurantes também fazer preço de custo para a prefeitura, porque se a gente trouxer missões de empresários, se cada missão dessa gerar uma empresa que venha para cá, nós vamos gerar muita renda, muito emprego, bons empregos. Nós queremos procurar a Estrela Galícia. Por que ela foi embora de Araraquara? A Estrela Galícia, uma grande empresa espanhola, né, uma cervejaria, comprou terreno, fez a terraplanagem, construiu um poço artesiano, 70 milhões de reais de investimento, quer dizer, 14 milhões de dólares de investimento. Vocês acham que uma empresa desse porte ia perceber que estava numa rota errada depois de fazer todo esse investimento? Eu não acredito. Uma história muito esquisita, e nós vamos procurar a Estrela Galícia, trazê-la de volta, falar, olha, o que vocês precisarem da prefeitura que esteja dentro da legalidade, nós não vamos atrapalhar, pelo contrário, nós vamos ajudá-los. Vamos começar pela Estrela Galícia e depois convidar missões de cada 2 meses, ver se trazemos uma missão de empresários estrangeiros para conhecer Araraquara, vir investir em Araraquara. Então nós vamos atuar, empresas dentro do Brasil também, e na Fiesp, procurar os empresários também do Brasil para virem se instalar em Araraquara. Nós temos uma situação privilegiada. Araraquara está no centro do estado de São Paulo e no centro do quadrilátero mais rico do estado de São Paulo, com Rio Preto a norte, Campinas ao sul, Bauru ao oeste e Ribeirão Preto a leste. Nós temos uma condição extremamente interessante de Araraquara, logisticamente falando, e temos que explorar isso. O candidato acredita que essas iniciativas atrairão bastante investidores em Araraquara? Eu tenho certeza que sim. Estava até falando essa questão da localização de Araraquara. Eu fui presidente da Associação Comercial aqui em Araraquara, de 72 a 77, tive a honra, e naquela época nós fizemos até um vídeo de Araraquara destacando essa condição, e ele foi muito utilizado, e ele ajudou a vinda da Kaiser para cá, que atualmente é a Heineken, né? E era um vídeo gravado em português e inglês, tinha a participação do Emerson Fittipaldi, que tinha fazenda aqui. O Emerson tinha acabado de ser campeão, tanto na Fórmula Indy como na Fórmula 1. Então, era uma personalidade mundial, só 4 pessoas conseguiram isso até hoje, né? O Emerson deles, não sei se vou lembrar os outros, Mário Andretti, Nigel Mansell e eu acho que o Jacques Villeneuve.
Só esses 4. Então ele estava no auge e ele no final do vídeo, o vídeo se chamava Araraquara, o lugar é esse. E no final do vídeo ele falava, ó, eu investi em Araraquara, venha você investir também. Então nós temos que tomar iniciativa. Esse vídeo foi lançado em São Paulo, no Maxud Plaza. Foi feito um grande trabalho de divulgação da cidade. Isso se perdeu, nunca mais vi nenhum prefeito fazer isso, tá? Aliás, eu acho que faz 24 anos que Araraquara está assim, sendo mal administrada. Nunca vi minha cidade tão abandonada e essa é uma das razões de eu ser candidato. Nós vamos retomar isso. A questão de desenvolvimento e emprego é uma coisa que eu até gosto. Desde quando fui presidente da Associação Comercial, há vários anos, sempre lutei por isso. Correto. Bom, fazer uma infraestrutura. Trazer um pouquinho sobre ainda na economia e empregabilidade, a gente, baseando no seu plano de governo, a gente evidenciou aqui o programa Simplifica Araraquara e o programa Jovem Cidadão. A gente queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente sobre esses dois programas. O Simplifica Araraquara, uma parte é a implementação da Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei nacional e que você pode implementar no município, né, facilitando tudo o que for possível para quem quiser trabalhar e empreender. Abertura de empresa, eliminar o alvará de atividade que não gera risco. Imagina, nós acabamos de falar de bairros periféricos, às vezes uma pessoa, vou dar um exemplo, que abriu um salão de beleza num bairro distante. Para que a prefeitura vai pedir um alvará de funcionamento, meu Deus? Nós temos que ajudar essa pessoa e não atrapalhá-la. Eu tenho 2 sobrinhas na Austrália, eu estive lá uns tempos atrás, uma delas casou. Na Austrália, para abrir uma empresa, você senta na frente de um computador, preenche todo um questionário e no final sai o que aqui seria o CNPJ. Depois o Estado vai verificar se tudo aquilo que você falou é verdade. Aqui é o contrário. Para você abrir uma empresa, você enche uma pasta de certidões, de papéis e se dirige até a prefeitura ou ao governo do estado para mostrar que aquilo tudo que você está falando é verdade. Ora, nós temos que passar a acreditar mais no cidadão, né? E se depois aquilo não corresponder, puni-lo, ter a punição, mas nós temos que agilizar as coisas, abrir empresa mais rápido, facilitar a vida de quem quer trabalhar, né? Reduzir, na medida do possível, a carga tributária. Recentemente, o ITBI, que é um imposto que a pessoa paga quando adquire um imóvel, em São Carlos é 1,75 a alíquota, em Araraquara era 2, passaram para 3, a questão de 6 meses atrás, quer dizer, aumento de 50% no valor. Então, numa dessas, pessoas param de investir em Araraquara e vão investir em São Carlos, porque é quase o dobro o imposto de quando você compra um imóvel aqui em Araraquara. Então, nós temos que mudar essa realidade e trabalhar para que haja, se você tiver mais gente empreendendo, mais empresas vindo para cá, vão ter mais empregos de qualidade, a cidade vai arrecadar mais, vai subir a arrecadação da prefeitura, nós vamos poder valorizar mais ainda o servidor público, está tudo atrelado. E a questão também do jovem é um programa que, da mesma forma que tem o governo federal do aprendiz, né? O programa para jovens poderem ser contratados, estagiário na prefeitura, nós vamos manter esse programa porque é muito importante. Correto. O candidato pretende investir no Senai, Senac, esses programas assim? Sem dúvida, elas existem, são bancadas pela iniciativa privada, né? Você tem o Senai pela indústria, o Senac pelo comércio, o SESC-Senat pelo setor de transporte, enfim, o Sebrae por todas elas, né, que é dar curso. Eu tenho dito o seguinte, nós precisamos fazer pesquisa nas empresas de Araraquara e saber quais as necessidades de profissionais. Procurar o Sistema S e pedir para que eles façam cursos profissionalizantes exatamente dessas profissões estão faltando, quer dizer, otimizar o sistema. Aí essas pessoas já sairiam do curso empregadas. Vou dar um exemplo, se estiver faltando padeiro e a gente gerar curso de padeiros, eles já vão sair empregados, porque se faria contato com as padarias, se está se formando uma turma de padeiros, então
dei um exemplo, mas em todas as categorias de profissionais. Então a gente pesquisaria no comércio e na indústria do que está se precisando, chama o Sistema S, fazem cursos dessas profissões e as pessoas já saem empregadas e colocadas nessas empresas, né? Otimizar o sistema e, lógico, volto a falar, todas as entidades de Araraquara que quiserem e puderem ajudar a prefeitura serão bem-vindas. Nós queremos aproveitar todo mundo para que a gente possa fazer a melhor administração possível para a cidade. Agora voltando ao que o Enzo trouxe, né, a questão da infraestrutura e mobilidade urbana. A gente tem um grande problema com frota de ônibus aqui em Araraquara, e eu falo por experiência própria como universitária aqui, a gente tem um problema com ônibus até para vir aqui para o campus. O horário é complicado, às vezes você perde porque já está tarde, você liberado da aula, o pessoal do noturno, sofre bastante com isso. O senhor tem alguma proposta para melhorar essa questão de frota de ônibus e aumentá-la? Você tem plena razão, claro. Eu, nessas andanças minhas de pré-campanha, foi também, acho que logo abaixo da saúde, a segunda reclamação é o transporte. Bairros onde o ônibus ainda não passa, a pessoa tem que andar um trecho grande para conseguir pegar. A quantidade de ônibus, a frequência, o horário, nós vamos ter que sentar com a permissionária e isso fazer nos primeiros momentos, rever os trajetos, rever esses horários. Eu sei que, assim, para que a passagem fique numa condição boa para a população, sempre existe algum subsídio da prefeitura. Agora, isso tem que ter um limite também, né? Porque você não pode, é o que eu sempre falo, os recursos públicos são finitos. Volto a insistir, tem gente que acha que o prefeito é uma maquininha de fazer dinheiro e ele pode tudo. Não, ele não pode tudo. Existe um orçamento que tem que ser cumprido. Mas esse problema tem que ser atacado e nós vamos sentar com a permissionária, vamos ver se o preço que está sendo praticado aqui, vamos analisar a planilha com critério e se tiver que subsidiar um pouco, vamos fazê-lo dentro de critérios, mas a população tem que ser melhor atendida. Concordo plenamente com você, porque escutei isso que você disse de inúmeras pessoas desde janeiro para cá. O senhor tem algum projeto em relação ao meio ambiente e um tema que está muito em alta, que é a sustentabilidade? Uhum. Olha, com relação ao meio ambiente, eu sou uma pessoa, sou extremamente preocupado com a questão de água, né? Eu falo assim, que às vezes eu passo na rua, vejo as pessoas lavando calçada, nós estamos tirando água mineral, essa água que a gente consome, a maioria são de poços artesianos, nós estamos tirando água de 400, 500 metros de profundidade, uma água cristalina e quase que mineral. Calçada se varre, não se lava. Se um cachorro, né, fizer defecar numa pega uma latinha e joga ali, nós não podemos mais desperdiçar água. E temos que pensar na reposição dessa água. Então, um dos programas assim que nós vamos encarar de frente logo de início, que não é uma coisa cara, é reflorestar as nascentes. Quando você refloresta um raio de 50 metros em torno das nascentes, elas começam a brotar muito mais água, isso é chamado de fábrica de água. Então, é uma coisa que o DAI hoje, que é quem cuida do meio ambiente, tem que fazer imediatamente. Nós temos que incentivar também a construção, não só em prédios públicos, mas também em particulares, de cisternas, né? Retenção de água da chuva, para depois o que você molha jardim ou lava a casa, utilizar a água retida de chuvas. Outra coisa também, hoje, o que mais retém carbono hoje, que é o maior problema que está ocorrendo no mundo, né, que é o efeito estufa aí de aquecimento, é plantar árvores. A árvore, quando ela cresce, quando ela está formando o caule, ela retém uma quantidade enorme de carbonos. O Brasil, se ele fizesse um programa de plantio de 500 milhões de árvores, quer dizer, quase 2 árvores por habitante, nós zeraríamos o carbono, que tem muitas empresas ou países pensando em zerar isso em 2030, 2050. Se o Brasil plantasse 500 milhões de árvores em áreas degradadas, de pasto degradado, a gente zeraria o carbono no Brasil. Seria talvez o primeiro país
a zerar o carbono, né? Fazer a compensação de carbono. Então, vamos tentar fazer isso em Araraquara. Nós teremos que plantar aqui, nós temos 220 mil habitantes, 440 mil árvores. Vamos tentar fazer um programa junto com a iniciativa privada, com as empresas, para que a gente implemente um plantio de árvores, primeiro em torno das nascentes e posteriormente espalhar isso pela cidade inteira, porque diminui a temperatura, fica mais agradável. Nós temos uma rua aqui, não sei se vocês conhecem, a Rua Voluntários da Pátria, a Rua 5, é chamada de Túnel Verde. Se você estiver andando na Rua 4 e for para a Rua 5, parece que você entrou no ar-condicionado. Então, é gritante a diferença de temperatura. Nós temos que atuar em todas as áreas, tá? Mas, claro, não é uma coisa fácil de se resolver, porque não adianta só Araraquara fazer, né? Quase que uma coisa que tem que ser feita a nível global. Mas vamos fazer a nossa parte e divulgar isso para incentivar que outras cidades e países façam igual. Como que o candidato pretende que o cidadão ele plante mesmo, ele não fique só, vou plantar e no final não faz nada? Como você pretende fazer com que o cidadão trabalhe essa parte do meio ambiente? Olha, se a gente começar a dar o exemplo, eu sou muito entusiasmado com o trabalho voluntário. Então, se o prefeito se envolver nisso, os secretários se envolverem, quem sabe se a gente começar aos fins de semana, né, construir uma parceria público-privada onde pessoas ou empresas doem as mudas e a gente saia a campo para plantar e, de repente, vocês aqui da Unesp, os estudantes, não só daqui, mas de escolas particulares, a gente começar a envolver a comunidade e a gente passar a plantar isso em praças públicas que quase não tem árvore, em áreas da prefeitura que estão aí também não sendo aproveitadas, e a gente nós temos que envolver as pessoas. Dificilmente você vai obrigar, incentivo financeiro para isso também, eu não sei se a cidade vai poder abrir mão, tipo assim, não quero ser demagogo aqui, nós vamos cortar pela metade o IPTU de quem plantar 2 árvores. Bom, e aí, o que você faz com a saúde, a educação e a segurança? Então, eu estou dizendo que eu não quero contar uma mentira para arrumar um voto sequer. Chega de demagogia, eu acho que nós temos que incentivar as pessoas, despertá-las para isso, sabe? Para a importância disso, né? E eu sou fã do trabalho voluntário. Vamos tentar implementar isso em Araraquara, capital nacional do trabalho voluntário, por que não? Isso é muito comum no Japão, você vê as comunidades cuidando de praça pública e tal, né? Mudar essa filosofia de que tudo é um problema do Estado, tudo é problema da prefeitura. Não, é um problema nosso e quem puder ajudar. Eu acho que se a gente agir com ética e demonstrar que a gente tem um respeito profundo do dinheiro público, as pessoas passam a comprar essa ideia e participar. Acreditar no projeto. Sim, sem dúvida. Correto. Candidato, a questão sobre a falta de água aqui em Araraquara. Como a ideia de instalação de sistema de captação de água nos prédios públicos ajudaria, de que forma exatamente para maior sustentabilidade aqui da cidade? Claro, isso vai atenuar. A retenção de água de chuva atenua porque você deixa de gastar a água que vem do sistema. Mas hoje, a meu ver, a questão da falta de água é falta de investimento em perfuração de poços artesianos, tá? O DAI precisa ter recursos suficientes para abrir isso. Eu tenho dito o seguinte, acabaram com a capacidade de investimento da cidade. Por quê? Por má gestão. Eu vou te dar exemplos. A Via Expressa de Araraquara foi feito com dinheiro da Prefeitura de Araraquara nos governos do Clodoaldo Medina e Valdemar de Santos. Vocês, claro, são novos aqui, não conheceram essas pessoas. A estação de tratamento de esgoto de Araraquara foi feito com dinheiro do DAI. Hoje, a prefeitura não tem dinheiro para nada. É sempre indo buscar uma emenda de um deputado, ou dinheiro no Estado ou na federação. Claro que nós temos que buscar esses recursos. Todos os recursos que estiverem disponíveis, nós temos que fazer projeto e buscar para trazer para Araraquara. Agora, a cidade não ter capacidade de investimento para pôr meia dúzia de câmeras na cidade,
para melhorar a zeladoria. Isso não pode mais acontecer. E como que nós vamos fazer? Você tem que fazer gestão, cortar custo. É isso que o setor privado faz 24 horas por dia nas empresas. Você tem empresas hoje super assim, organizadas, e você vê que os gestores, esse processo de ir em busca de melhorias não para. Quem descuidar de uma empresa hoje, ela vai falir em 6 meses, 1 ano, porque o mercado vem e passa por cima. O setor público não, precisa de dinheiro, aumenta a alíquota. Ninguém pensa em cortar custo. Então, nós vamos agir fortemente no custeio da máquina, reduzir custo, para, como eu disse no início, pegar esses recursos que sobrarem e pôr no essencial: saúde, educação e segurança, e, no caso do DAI, investir na abertura de postos. Aliás, também na questão da sustentabilidade, até uma coisa que eu esqueci, é importante: hoje existe a reciclagem. Nós temos que ampliar a coleta, né, de materiais recicláveis, mas nós temos que também fazer um estudo de viabilidade e, se possível, implantar uma usina de compostagem, que é com o resíduo orgânico, o resto de comida, de material vegetal, né, e você transforma isso em adubo. Isso é muito importante também, porque a gente deixaria de levar todo esse material para aterros sanitários, que acaba, mesmo você tratando e tendo, impermeabilizando o solo, é uma solução muito pior do que fazer a compostagem e transformar esse material todo em adubo. O candidato falou sobre a má administração do setor público de Araraquara, do dinheiro que vem, enfim. O senhor tem ideia da dívida que a Araraquara possui? De forma exata não, mas sei que Araraquara é uma das cidades que mais devem precatórios trabalhistas no estado de São Paulo. E isso é gerado pelo seguinte: põe funcionários em desvio de função, eles permanecem 5 anos em desvio de função, aí eles podem entrar com uma ação trabalhista, exigir os 5 anos pregressos, né? Ganham a ação, isso se torna um precatório em que a prefeitura tem que ir pagando, se não me engano, o limite é em torno de 1,8% a 2% da receita corrente líquida para quitar esses precatórios, tá? E isso são milhões de reais por ano, é um dinheiro que vai para o ralo. Quer dizer, você tem que resolver a questão no nascedouro, não deixar mais funcionários em desvio de função, para que não haja reclamação, diminua drasticamente essas reclamações. Há quem fale até que hoje se criou quase que uma máfia de precatórios, existe um grupo de advogados faturando alto em cima disso. Isso eu não tenho assim acesso a esses dados, porque não sou prefeito, não estou lá dentro da máquina, mas isso tem que haver um corte drástico nisso, porque isso elimina, é uma das coisas que acaba diminuindo drasticamente o poder de investimento da cidade. Imagina, se não tivesse que pagar esses precatórios trabalhistas, que dizem que se paga aí em torno de um valor em torno de 18 a 20 milhões por ano, você teria esse valor para investir na infraestrutura, saúde, educação, segurança. Então, é um problema que tem que ser atacado de pronto e cortar isso pela raiz. Em agenda de 2030, o senhor conseguiria falar, tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que entra na agenda de 2030, o senhor conseguiria falar um pouquinho quais seriam as principais das nossas 14, não, 17, não tenho certeza agora, das nossas ODS, né? Quais seriam que o senhor basearia o seu plano de governo? Olha, se você vai analisar lá, se você atuar e melhorar bastante a saúde, melhorar bastante a educação e a assistência social, você vai estar atingindo boa parte, né, dos principais objetivos. Então, eu acho que é focar num todo, sabe? Na administração pública, nós temos que tentar melhorar tudo ao mesmo tempo. Claro, então, não, mas se você não tem prioridade, não, como eu disse, prioridade número 1 é saúde, porque eu acho que tenho certeza que a saúde está sempre em primeiro lugar, porque tem doenças que não pode esperar. A questão da educação, para que a gente torne mais justa a condição, né,
das nossas crianças, da futura geração nossa, que elas possam participar dessa disputa, vamos dizer assim, igualdade de condição, e não como está hoje, em que quem está em escola pública em geral fica para trás. Isso eu acho que é muito, muito ruim, é injusto e muito injusto isso. Nós temos que mudar essa realidade e atacar o social também, em parceria com as entidades sociais. Nós temos várias entidades assistenciais sérias em Araraquara, tá? Eu tenho visitado várias delas e praticamente não recebem ajuda municipal. Algumas recebem ajuda federal e estadual, mas não recebem ajuda municipal. Então, quando a gente fala em fazer gestão para otimizar os recursos, uma parte disso também teria que ir para ajudar essas entidades, porque elas fazem um serviço que, se você fecha uma entidade assistencial dessa, a obrigação passa a ser do município. Então, elas têm que ser tratadas como parceiras do município. E não, quando elas vão pedir alguma coisa na prefeitura, elas são olhadas como quem está pedindo, atrapalhando o setor público. Não, ao contrário, você tem que olhar para elas como parceiras que estão resolvendo problemas que, se elas não existissem, cairiam no colo do prefeito. Correto. Bom, queria falar sobre os moradores de rua. Araraquara tem um número expressivo de moradores de rua. Se o senhor teria algum projeto para diminuir ou, enfim, reabrigar as pessoas em algum lugar, dar uma oportunidade para elas, gostaria que o senhor tratasse esse assunto. Certo. Olha, vou voltar a falar o que eu falei agora há pouco. Não serei demagogo de forma alguma para conseguir um voto sequer. Esse é um problema sério e de difícil solução. Tenho sido questionado nas ruas por diversas pessoas sobre isso e tenho dito o seguinte: não consigo, não posso e não vou prometer para vocês assim uma varinha mágica. Se eu for eleito em 60 dias não haverá mais morador de rua. Impossível isso. Tanto é que esse é um problema mundial. Se você for para cidades ricas, né, por exemplo, São Francisco nos Estados Unidos, nunca fui para lá, não estive recentemente, mas tenho notícia que o São Francisco hoje tem uma grande quantidade de moradores de rua. San Diego a mesma coisa, na Califórnia, uma cidade muito rica também. Agora, não é por isso vamos dizer não tem o que fazer. Não, tem e muito o que fazer. A nossa ideia é juntar 4 secretarias, ação social, segurança, saúde e educação, formar uma força-tarefa que vai agir em conjunto. Primeiro, eu recebi denúncias nas minhas andanças da cidade que tem cidades aqui na redondeza que lotam vans e despejam moradores de rua na cidade. Se isso, nós vamos investigar isso através da inteligência, né, na área de segurança. Se isso for verdade, nós vamos denunciar para o Ministério Público. Espero que não seja verdade, porque isso é um verdadeiro absurdo. Cada cidade tem que cuidar dos seus problemas e não transferir para o município vizinho. Segundo, nós vamos cadastrar essas pessoas, tratá-las com o máximo respeito, claro, mas cadastrar essas pessoas e, se forem drogadas e quiserem ser internados, porque você não pode internar compulsoriamente, nós vamos interná-las. As pessoas que toparem, e recentemente estive conversando com um na Praça da Santa Cruz, eu perguntei para um deles, se a gente desse, se eu fosse já prefeito, dessemos um curso e a gente colocasse você num trabalho, você deixaria essa vida? Ele falou, agora. Eu falei, então aguarde dia 1º de janeiro de 2025 que nós vamos voltar a conversar. Então, é uma outra maneira, né? Qualificar essas pessoas e tentar arrumar a colocação para elas. Nós vamos ver se tem alguém que é bandido, que está com mandado de prisão. Se tiver, vai ser preso. Então, você tem que agir de uma forma conjunta com essas entidades e esse problema você vai resolvendo aos poucos, de forma pontual. E ficar os 4 anos, né, 365 dias por ano, e durante os 4 anos de mandato atuando. Não é algo que você faz 3 meses, para e resolveu. Não, você tem que fazer isso permanentemente e ficar atuando. Mas temos que fazer, porque tem tido muita reclamação de comerciantes, de moradores de rua que são violentos, que ameaçam o comércio, e isso a gente não pode permitir de forma nenhuma, né?
linkando com essa pauta dos moradores, né, as pessoas em situações de rua, a gente queria falar um pouquinho sobre assistência social. Aqui em Araraquara a gente tem muitos programas, né, de assistência social. Sim. E quais são os propósitos para manter essa cultura que a gente tem? Se a senhora acha importante, como funcionaria? Claro, não, nós vamos avaliar todos os que estão que estão em desenvolvimento, os bons nós vamos manter, o que for possível aprimorar, vamos aprimorar. E se tiver algum que não esteja dando o resultado, e aí vai entrar a questão de evidência, né, que eu acho que é fundamental no setor público, não é dizer, isso funciona, mas tem evidência que funciona, porque você está pondo recurso público no programa, uma coisa séria, o recurso público tem que ser tratado de uma forma com muito respeito, né? Então nós temos que ter evidência sobre cada programa. E volto a insistir, temos que construir parcerias e estreitar as parcerias com as entidades assistenciais, porque é muito mais barato você construir uma parceria com uma entidade assistencial do que a própria prefeitura montar um programa de assistência que uma entidade faz. Por quê? As pessoas que trabalham em entidade, a enorme maioria delas, né, as diretorias, são trabalhos voluntários. Só quem atua lá trabalha, obviamente, não dá para a pessoa trabalhar de graça. Mas existe uma quantidade enorme de pessoas se doando para essas entidades e nós temos que ajudar essas entidades para que elas possam ampliar o seu trabalho. Então, sempre a prefeitura em conjunto com as entidades e não olhando para as entidades como alguém que, como eu disse, vem aqui nos pedir coisa, nos chatear. Não, pelo contrário, elas têm que ser tratadas como parceiras. A entidade seria um meio para você executar o programa. Correto. Exatamente, Enzo. Bom, implementar os programas, né? Correto. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o lazer e o esporte. Eu queria perguntar para o candidato o que você faria para tornar o esporte mais atrativo na cidade de Araraquara. Olha, conversando também, é bom você ir para a rua, e eu achei fundamental, porque é aí que você identifica os problemas, né? Então, conversando com pessoas que atuam na área do esporte, aí amador, lógico, a gente identificou, assim, dois problemas maiores que já ajudariam em muito. Primeiro, pagar atleta profissional ou semiprofissional para tentar ganhar os jogos regionais ou os jogos abertos. Isso é um absurdo. Nós temos que formar cidadãos. Se daí sair um atleta de alto rendimento que for para uma Olimpíada, ótimo, maravilhoso. Temos que olhar para isso também. Mas nós temos que olhar para o esporte, quer dizer, massificando o esporte e, de repente, você cria alguns expoentes. É da quantidade que sai a qualidade. Então, nós assumimos um compromisso, nós não teremos atleta de fora pago pela Fundesporte, pela prefeitura. Nós vamos trabalhar com os jovens de Araraquara, independentemente do desempenho que eles vão ter. Vamos trabalhar para que a gente ganhe os jogos regionais, jogos abertos, com atletas amadores de Araraquara, com jovens de Araraquara, mas não contratar pessoas para garantir essa vitória, jamais isso. Segunda coisa, uma reclamação que até me deixou espantado, porque me parece tão simples. Pessoas que atuam em campeonato de futebol, que eles mesmos se intitulam futebol de várzea, não é nem o campeonato amador da cidade, tá? Ou que querem jogar basquete nos equipamentos públicos, quadras, assim, tem dificuldade de obter, por exemplo, os campos de futebol do município não são disponibilizados para esses campeonatos. Se cria uma burocracia tremenda. Eu acho que tem muita coisa que, assim, há um ciúme. De repente, essas pessoas se tornam líderes, amanhã vão ser candidatos a vereador, então fica cerceando o uso desses equipamentos. Nós vamos fazer o contrário, assumir compromisso. Todo e qualquer equipamento de esporte da prefeitura, vamos disponibilizar para isso. E aí eu falo que, de repente, numa parceria com as entidades de bairros, associações de bairro, eles, o que for fechado, que for cercado, tipo quadra, eles ficariam com a chave, cuidariam de abrir, fechar, tomar conta de bola, de rede, se for, por exemplo, o vôlei, que tem a rede, né, tem as bolas.
Então, e eu acho isso tão fácil de resolver. Os apelos que me foram feitos nessa área de esporte, eu vejo assim que seriam extremamente fáceis de resolver e incentivariam muito o esporte amador. E como seria a programação do turismo? O senhor conversou sobre essas missões de empreendedores, empresários aqui para Araraquara, mas a questão turística também é importante, né? Para movimentar a cidade. Então, eventos turísticos, quais seriam as ideias? Eu acho, claro, assim, Araraquara tem uma vocação para o turismo de negócio, eu vejo, assim, tá? Porque nós não temos aqui, vamos supor, uma grande cachoeira que seria um atrativo, assim, mas ela tem a condição geográfica dela, a posição de Araraquara é excelente para que a gente possa desenvolver o turismo de negócio, tentar atrair feiras para Araraquara. É algo que não polui, certo? Que traz uma quantidade enorme de gente. Você vai movimentar a rede hoteleira, vai movimentar os restaurantes, posto de gasolina, shoppings, quer dizer, você vai atrair pessoas para cá que vão gastar na cidade, que vão gerar renda, gerar tributo e não vai poluir, não vai causar transtorno na cidade. Então eu vejo uma vocação enorme da cidade para a gente fazer feiras médias, lógico, não vão conseguir trazer um salão do automóvel para Araraquara, isso é feito num grande centro como São Paulo, mas a gente pode trazer feiras regionais, né? Nós temos um aeroporto aqui, tem uma rede hoteleira boa em Araraquara, estamos pertinho de São Carlos, de Matão, então se você junta as 3 redes hoteleiras, comporta bastante gente. Uma das ideias é a gente tentar incentivar a vinda de feiras médias regionais para Araraquara. O candidato pretende criar laços com as cidades vizinhas? São Carlos, Matão, enfim, todas essas. Não tenha dúvida. Hoje eu acho que uma coisa bacana é consórcio, por exemplo, para compras, né, de medicamento, de equipamentos e tal, porque quando você compra, né, em volumes maiores, você sempre consegue descontos. Então eu tenho ideia não só das cidades vizinhas, mas com os prefeitos que forem eleitos pelo Partido Novo, eu tenho uma ideia de procurá-los, né, logo depois da eleição, e tudo que a gente puder montar parceria, fazer concorrências, tem coisas que não são possíveis. Não, você vai contratar uma empresa para trabalhar em Araraquara, não será possível, mas, por exemplo, o exemplo que eu dei de remédio, você pode fazer compras conjuntas, né? A cada cidade determina a quantidade, você compra aquela quantidade em conjunto, consegue um preço excelente e depois a empresa entrega as quantidades que cada cidade está comprando naquela concorrência. Isso já é feito e eu acho que tem que ser, nós temos que procurar ampliar isso aí. Volto a afirmar, o recurso público tem que ser tratado com absoluta seriedade, sempre visando fazer mais com menos. Aliás, dei um exemplo, lá vem um filme, um vídeo antes de ontem, num exemplo que nós já estamos fazendo isso na nossa campanha. Não sei se vocês têm visto wind banners na rua, que é permitido fazer. Os wind banners dos nossos concorrentes têm um pé de plástico injetado, uma haste de alumínio e um pano. Custa, se você cotar hoje aí no mercado, está em torno de R$250. Nosso wind banner é feito, o pé de argamassa de cimento areia, a haste é uma vara de pescar de bambu e o pano custa em torno de R$70, R$80, quer dizer, 1/3 do preço de mercado. Numa demonstração de que o dinheiro, e o Partido Novo é um dos que menos tem recurso público de fundo partidário, mas fundo eleitoral, mas mesmo assim é recurso público. Então, numa demonstração de respeito ao dinheiro público, numa demonstração de fazer mais com menos, que desde a campanha a gente já está demonstrando o que pretende fazer na prefeitura. Respeito ao dinheiro público e fazer mais com menos. Correto. Um pouquinho de cultura. Em Araraquara e região, e a Ribeirão Preto, São Carlos, a gente tem várias manifestações culturais, como shows, a gente tem um festival conhecido como o João Rock, né, em Ribeirão. A gente tem uns shows aqui também, bastante shows culturais, eventos culturais. O Sesc também promove muita coisa. O senhor pretende continuar com essa agenda cultural? Pretendo, lógico, incentivar, mas, de novo, sempre com artistas de Araraquara.
Eu acho que a iniciativa privada quiser trazer um artista, lógico, ótimo, bola ao show, cobra ingresso, maravilhoso, vai também agitar a cidade. Agora, dinheiro público, nós não podemos pegar. Recentemente houve um show aqui numa quermesse, num conjunto de Ribeirão Preto, e se pagou R$60 mil para um conjunto de Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto é uma cidade maior que a nossa, que compete com a gente. Aí a Prefeitura Municipal de Araraquara pega R$60 mil aqui de Araraquara e manda para Ribeirão. Isso é um absurdo na minha maneira de ver. Nós temos que tentar importar recurso e não exportar recurso. Então, a nossa ideia, uma das ideias, é fazer shows semanais ou quinzenais em bairros de Araraquara, né? E a prefeitura teria uma participação, de repente, fornecendo o palco, e em parceria com o setor privado. Então, alguma empresa vai lá, põe suas propagandas e ajuda a bancar os custos. Uma entidade assistencial montaria suas barraquinhas e vai vender bebidas, salgados e tal. E 2 ou 3 artistas de Araraquara iriam tocar, cantar, né? Ou eventualmente algum espetáculo também que der para montar ao ar livre, pagos, remunerados pela prefeitura. Nós vamos prestigiar os artistas e músicos de Araraquara, o dinheiro vai ficar aqui dentro e nós vamos estar sempre ajudando uma entidade assistencial. Quer dizer, é algo que tem tudo de bom, né? É um círculo virtuoso. Os artistas trabalham, são prestigiados, a população se diverte com um show no bairro dela e a entidade assistencial, em parceria com uma empresa, né? A empresa ajuda a bancar os custos e a entidade recebe um dinheiro que vai ser colocado na área social. Ele fecharia um círculo muito interessante. Essa é acho que é o primeiro item do nosso plano de governo na área de cultura. Interessante. Bom, candidato, queria trazer uma pauta sobre o crescimento da população de Araraquara. O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Se a população ela continua crescendo em números, se ela está diminuindo, como é que está? Olha, um dado que me causou assim, uma estranheza enorme foi que da eleição passada para essa diminuiu o número de eleitores. E eu não consigo entender isso, até depois, agora não tenho tempo, não tenho condição de... Mas não dá para entender, porque eu não tenho nenhum sinal de que a população de Araraquara tenha diminuído. Ou tem muita gente que ficou irregular com a questão eleitoral aí de título cancelado. Vou me aprofundar para entender isso. Agora, eu acho, a minha maneira de ver, que hoje existe assim, quem está administrando Araraquara aí, é o mesmo grupo, PT e MDB, há 24 anos, não tem interesse em que a cidade chegue em 200 mil eleitores, porque aí passaria a ter segundo turno e a dificuldade deles se perpetuarem no poder seria muito maior, quase impossível. Então não há interesse que a cidade cresça e chegue nessa quantidade de eleitores. Mas nós vamos trabalhar ao contrário, para desenvolver a cidade, gerar emprego, para que ela cresça. E eu vou sim tentar questionar e verificar por que São Carlos, aqui ao lado, aumentou o número de eleitores, porque a primeira vez, pelo menos que eu saiba, que de uma eleição para outra houve uma redução do número de eleitores. Não consigo entender isso, sinceramente. Correto. Bom, queria trazer outra pauta que é em relação aos idosos. O senhor tem algum projeto para os idosos de Araraquara? Como é que está isso? Hoje já, né, a gente existem programas aí em praça de ginástica e tal. Eu acho que isso é importante, né, manter esses programas. Na área de esportes também, o que também, não, quando eu falei dos jovens, aí seria mais um esporte a nível de disputa, né, mesmo sendo amador, pensar também, lógico, nós vamos focar de uma maneira geral, ajudar as entidades hoje também que acolhem esses idosos. Nós temos 3 entidades, recentemente estive visitando uma na Vila Xavier, a Vila Vicentina. Quer dizer, nós temos que ter o olhar, claro, como eu falei, de forma global, e ter um olhar também muito carinhoso para os idosos, porque foram eles que
que cuidaram de nós e agora nós temos, né, a prefeitura tem a obrigação de olhar para os idosos. Eu digo assim, inclusive nessa questão desses programas assistenciais, tipo Bolsa Família, por exemplo, eu sou francamente a favor de você ter esses programas, manter esses programas para idosos, pessoas que não têm mais condição de trabalhar, né? Mas também sou a favor de pessoas assim que estejam em condição de trabalhar, como a gente disse, né? No caso de moradores de rua, a gente dá um treinamento, né, para essas pessoas e colocá-las em trabalho, porque não existe programa social mais digno do que o salário, né? A pessoa não ficar dependendo de auxílio, e sim ter o seu trabalho, o seu salário que dá dignidade para as pessoas. Mas, claro, nós temos que manter um olhar para os idosos também de forma muito carinhosa. As pessoas em situação de rua, incentivá-las ao mercado de trabalho e o ensino técnico, como eu já citei, Senai, Sebrae, Senac, etc., seria uma forma de incentivar as pessoas a entrar no mercado de trabalho, poder fazer alguma parceria para, não sei, treiná-las, capacitá-las para entrar de maneira competitiva no mercado de trabalho? Sem dúvida. Como eu falei até outro dia, eu estava na Praça da Santa Cruz, né, fazendo campanha, e tinha um morador de rua e ele se dispôs a conversar comigo e eu com ele, para a gente saber, né, a situação das pessoas, e eu questionei nesse sentido, se ele toparia se qualificar, se a gente disponibilizasse, né, cursos para ele se qualificar e ajudasse a conseguir um emprego. A resposta dele foi pronta. Claro, na hora eu trocaria de vida, eu deixaria de ser morador de rua para trocar por uma situação. Então você vê que tem muitos deles que eles não querem ser moradores, estão moradores de rua, mas se pudessem trocariam de posição, né? Então não tenha dúvida, temos que usar essas entidades que eu falei. Todas e qualquer entidade que estejam na cidade, nós temos que trazer para ajudar o poder público e não querer fazer tudo sozinho, tudo escondido, não deixar ninguém se achegar na prefeitura. Não, pelo contrário, vamos chamar todo mundo para nos ajudar a fazer um grande governo. Bom, candidato, a gente chega ao final da nossa entrevista. A gente queria que o senhor fizesse algumas considerações finais, falar um pouquinho sobre as suas propostas, o que o senhor achou também, né, desse espaço. Pode falar para a câmera, estão falando com nossos ouvintes. Tá ok. E é isso. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, queria voltar a agradecer a você, Clara, e agradecer a você, Enzo. Eu queria usar esse espaço para falar agora com relação à eleição municipal. Eu tenho dito que ao longo desses 7 meses que eu andei pelas ruas, de janeiro até agosto, né, porque a campanha começou no dia 16, pelo fato de Araraquara estar sendo administrada há 24 anos pelo mesmo grupo político, PT, MDB, o que eu mais ouvi foi o seguinte: Araraquara precisa mudar. Chega, uma mudança vai ser salutar e é muito importante. Só que eu tenho destacado que existe mudança para melhor e mudança para pior também. Então, como garantir que a mudança vai ser para melhor e não para pior? Eu tenho dito que é a qualificação do candidato. Vou dar um exemplo. Olha, eu quero pilotar um avião. Ótimo, você quer, mas você foi se qualificar? Você fez um curso? Você tirou o brevet? Não. Então, cuidado, muito provavelmente você vai derrubar esse avião. A prefeitura é uma entidade muito complexa. Além de ter em torno de 5.000 funcionários, não é como uma empresa de um determinado segmento que, por exemplo, faz panela. Não, ela tem uma complexidade enorme, porque você tem que lidar com saúde, com educação, com segurança, com obra, cultura, esporte, trânsito. Então, é algo extremamente complexo. Eu considero que eu me qualifiquei para assumir um cargo desse. E com todo o respeito, eu acho que meus adversários, principais adversários, não se qualificaram.
Uma adversária é uma enfermeira que foi secretária da saúde por 7 anos e meio e não deu conta da saúde. Tanto que a maior reclamação da população de Araraquara é com respeito à saúde. Se não conseguiu dar conta de um segmento que é a saúde, não vai dar conta da prefeitura inteira. Meu outro concorrente é um médico, uma pessoa boa, um cirurgião plástico, que nunca administrou absolutamente nada. Eu fico imaginando uma pessoa que nunca administrou nada, a primeira experiência, quer dizer, vai fazer estágio de administração na cadeira do prefeito. A chance disso dar errado é brutal. Ao contrário, eu considero que me qualifiquei muito para um cargo desse, porque faz 44 anos que eu administro 5 empresas, administro obras, sou engenheiro civil, já fiz mais de 15 empreendimentos verticais na cidade e administro pessoas, mais de 600 colaboradores. Isso não se aprende na escola, isso você aprende na prática, né? No dia a dia da vida, acertando, errando, e graças a Deus sempre acertei mais do que errei. Então me considero qualificado para um cargo desse. Eu considero que a chance de eu fazer um governo muito melhor que meus concorrentes é exponencialmente maior, e é isso que eu tenho a oferecer à população de Araraquara, e é por isso que eu peço para prefeito, peço o seu voto para prefeito, vote Pedro Tede, vote 30. Muito obrigado a todos e muito obrigado a vocês aqui da Unesp. Agradeço de novo a oportunidade e quero elogiar a iniciativa de estar chamando todos os candidatos para poder expor as suas ideias. Parabéns para vocês. Agradecemos todos os ouvintes da Rádio Oficial em parceria com o Centro Acadêmico de Administração Pública daqui da Unesp de Araraquara. E muito obrigada pela presença do Enzo. Muito prazer ter aqui com você. Obrigado, candidato. E a gente encerra a nossa entrevista.